nós vamos orar a Deus, pedindo que Ele nos ilumine para a reflexão de Sua palavra e que mais uma vez ela faça diferença na nossa vida. Se puder, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar. Querido Pai, nós temos a certeza de que o Senhor está conosco. Temos a certeza do Seu amor, temos a convicção do Seu perdão. Sabemos que o Senhor ouve o coração aflito, o coração arrependido, o coração entristecido. O Senhor sempre inclina os seus ouvidos e sempre tem um colo para nos oferecer. Mas o Senhor também tem correções a nos dar. O Senhor também tem orientações. O Senhor também tem negativas a apresentar a nós em função dos nossos erros e pecados. E nós, ó Deus, pedimos que a Tua misericórdia nos alcance de tal maneira que a Tua repreensão seja não apenas em teoria, mas na nossa vida prática e sentimental, o refrigério para a nossa alma. Que possamos aprender com as Tuas orientações. E se estamos realizando ou fazendo algo errado na nossa vida, que o Senhor nos mostre e que possamos viver a vida que o Senhor sonha para nós. Entregamos nossa vida em Tuas mãos, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Querido, a mensagem da Palavra de Deus hoje começa com o livro de Neemias. Um pouco da vida e da obra desse indivíduo que tinha uma profissão comum. Ele tinha uma profissão bastante relevante, mas ele não era um sacerdote, ele não era um levita, ou seja, ele não tinha uma atividade essencialmente religiosa, ele não era um líder religioso, mas nós vamos perceber que ele foi fundamental para que Deus pudesse cumprir os seus planos na história de toda uma nação. Se você tem a sua Bíblia, pode abri-la em Neemias, no capítulo 1, do verso 1 até o verso 4. E nós encontramos aqui, logo no primeiro capítulo, a introdução, nesses primeiros versos, a introdução da oração de Neemias a Deus, ao Deus do céu. Você vai perceber também que lá em Daniel há muitas referências, pelo menos 4, falando de Deus e referindo-se a Ele como o Deus do céu. Essa era a referência que Nabucodonosor deu, que Ciro deu, que Artaxerxes deu ao Deus dos judeus. Porque todos os outros deuses, eles eram feitos através de mãos humanas ou representações feitas pelas mãos humanas, mas o Deus dos judeus era o Deus invisível, o Deus dos céus. E aqui nós encontramos Neemias orando a esse Deus dos céus, como era o nosso Deus conhecido enquanto as pessoas viviam ali no cativeiro babilônico. Neemias 1, 1 a 4 diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, que representa entre o mês de novembro e dezembro. E ali diz, no 20º ano, estando eu na fortaleza de Suzã. Então, para a gente entender esse verso, aqui diz, definindo que ele era filho de Acalias, para definir exatamente qual Neemias, porque era um nome comum. Nós encontramos aqui no mês de Quisleu, ou seja, entre novembro e dezembro. Nós encontramos no 20º ano, ou seja, 444 anos antes de Cristo. E aqui falando a respeito da fortaleza de Suzã, que era o castelo, palácio de Artaxerxes para o inverno. E ele trabalhava ali nesse castelo específico para o inverno. E aqui diz o seguinte: veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. E lhes perguntei pelos judeus que tinham escapado ao exílio e acerca de Jerusalém. Eles me disseram: os que sobreviveram ao exílio e estão de volta na província, encontram-se em grande aflição e opróbrio. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas a fogo. Quando ouvi estas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Querido, nós sabemos que Ciro fez um decreto e permitiu 50 anos antes disso aqui estar acontecendo, 50 anos antes, que 50.000 judeus voltassem a Jerusalém para reconstruir os muros, a cidade e o templo. E depois de tantos anos, apenas o templo havia sido restaurado, não com a mesma glória do templo de Salomão, mas haviam conseguido reconstruir o templo, não com a mesma glória. No entanto, a cidade
ela não conseguia ter uma estrutura como uma cidade fortalecida exatamente por causa dos muros. Naquela época, você pode imaginar o que os muros representavam para uma cidade. E aqui nós encontramos algo tremendo. Primeiro, Neemias era um homem que se importava. Querido, hoje nós vivemos em uma sociedade onde as pessoas não se importam com ninguém. Jesus tentou deixar isso mais evidente e claro com a parábola do bom samaritano. Que o bom samaritano é o único que vai ajudar, porque os outros passam de largo, não têm interesse no sofrimento alheio, na angústia alheia. Existem pessoas que conseguem sofrer com o sofrimento dos outros, têm empatia, amor cristão. É isso que Jesus quis dizer, amar o próximo como a si mesmo. Neemias se importava com a situação. Veja, ele poderia simplesmente não perguntar nada. Você sabe qual era a função de Neemias no palácio? Ele era o copeiro-chefe. E o copeiro-chefe extrapolava a questão apenas de ser um governante ali. Ele era também conselheiro do rei. Essa era a função do copeiro-chefe. Ele cuidava não só de todo o palácio, mas ele deveria ser uma pessoa culta, ele deveria ter uma palavra sábia, uma pessoa equilibrada, uma pessoa extremamente versada nas culturas daquele império, porque precisava entender das culturas dos diferentes povos que tinham sido levados lá para cativeiro. Então era uma pessoa extremamente de confiança do rei, é ele que prova a comida, que prova a bebida antes do rei comer para ver se não está envenenada. Neemias tinha uma vida como talvez ele não tivesse em Jerusalém, caso Jerusalém não tivesse sido destruída e seus habitantes levados ao cativeiro. Rico, tranquilo, vivendo nos aposentos reais. No entanto, ele estava preocupado com aqueles que já haviam saído do cativeiro através de Ciro, da autorização de Ciro, e que estavam lá em Jerusalém. Ele queria saber, será que eles conseguiram alguma coisa? Será que eles conseguiram reestruturar a nossa cidade, a nossa querida cidade de Jerusalém? Ele tinha interesse e preocupação, ele não havia se esquecido do seu passado, ele estava ocupado no presente, olhando o passado como um norte, como uma direção, suas tradições, para poder guiar o seu futuro. Querido, aquele dia foi mais um dia na vida de Neemias, até que ele se encontrou com alguns judeus que tinham estado em Jerusalém. Você sabe que de Suzã até Jerusalém era uma viagem de aproximadamente 2 meses. Quando chegou alguém que ele conhecia, que tinha passado por lá, foi a primeira pergunta, dizendo, olha, como estão os nossos irmãos? Como está a nossa cidade? Olha a preocupação de um líder. Ele não era pastor, ele não era padre, ele não era líder religioso, ele era um membro de uma nação, angustiado e preocupado. Ele poderia simplesmente pensar assim, não, eu estou bem, a minha vida está bem, por que eu estou preocupado com algo que está tão distante de mim? Mas não, ele estava ali preocupado, angustiado, interessado no sofrimento, no problema, na possibilidade do problema alheio. Agora, você sabe que existem algumas pessoas que de maneira desavisada acabam achando que a ignorância é um esconderijo. Não, eu não sei, então aquilo que os olhos não veem, o coração não sente, se eu não sei, eu não vou sofrer. Querido, a minha ignorância não isenta o problema, ou não dilui o problema, ou não acaba com o problema. Então, o fato de você não saber algumas coisas ruins não vai resolver o problema. De que adianta você não querer ouvir falar que você tem um primo que está com câncer? A sua ignorância, você não saber que ele está com câncer, não irá tirar o câncer dele, não resolve o problema. Mas algumas pessoas não querem saber da pobreza, da miséria, né? Elas não querem ver, constatar as favelas, as comunidades carentes. Não, simplesmente eu não vejo. Não, eu não quero nem ver, porque lógico, se eu não vejo, eu não vou sentir, se eu não vou sentir, eu não tenho responsabilidade nenhuma e eu vou vivendo a minha vida de maneira confortável. E eu fico pensando, até que ponto a igreja de Cristo está fazendo diferença no mundo? A sensação que eu tenho é que nós não nos importamos mais.
Eu vejo na internet pastor brigando com pastor, falando mal do outro, brigando, um dizendo, outro dizendo, um roubando o espaço do outro na televisão, outro redizendo, outro retrucando. Aí vão para um programa popular que um fala mal, outro fala bem, um apoia um, outro apoia outro, e a casa está dividida. A gente percebe que é um desespero para as igrejas atraírem pessoas sem manter qualquer tipo de valor ou princípio. Você sabe, existem por aí, as pessoas, elas só vão à igreja se tiver show, se ali tiver muita coisa boa, então elas vão para entretenimento. A casa de oração para todos os povos virou uma casa de diversão. Você sabe, existem aí aqueles bares que são ditos bares cristãos. Eu me lembro já na minha adolescência, quando eu via a placa de um bar dizendo Apóstolos Bar, o primeiro bar cristão de Curitiba. Já imaginou um negócio desse? E as danceterias gospel que existem aqui e acolá no Brasil? E o rock que entra dentro da igreja, aparentemente santificado por uma letra, e o rock and roll, que é um estilo estritamente diabólico, faz parte dos nossos cultos. O mundo vai entrando dentro da igreja, o púlpito virou lugar de anedotas, de brincadeira, de risada. A Bíblia tem sido deixada de lado. Você sabe, existem pessoas que dizem que recebem uma unção especial de Deus e dizem que essa unção é a unção do riso. As pessoas não têm culto, não tem sermão, não tem pregação, tem apenas risada e as pessoas entram em transe de risada e a palavra de Deus é deixada de lado. Agora você imagine o Espírito de Deus que guiou e orientou os profetas a escreverem esse livro, agora deixa de lado esse livro, porque agora não tem mais relevância e agora dá um outro tipo de unção para as pessoas rirem e as pessoas entram em transe de risada por minutos e minutos seguidos, caem ao chão. Unções completamente extra-Bíblia. Você sabe que existe um indivíduo que diz ter uma unção especial nos Estados Unidos, que é a unção do cachorro. O indivíduo se prostra como um cachorro, late como um cachorro e a esposa que o guia. E ela vai dizendo, onde ele me guiar, eu o seguirei. Você consegue perceber, querido, que a ação do diabo já não está mais nos bares, nas boates e nas baladas? A preocupação de Satanás está com a igreja e ele tenta entrar na igreja. E nós estamos preocupados conosco, em defendermos a placa da nossa igreja, em provarmos para os outros que nós estamos certos, que outros estão errados. A nossa igreja virou uma casa de diversão, não nos preocupamos com mais ninguém. E aí eu encontro Neemias no verso 4 dizendo, quando eu ouvi essas palavras, que os meus irmãos estavam sofrendo, que eles estavam recebendo opróbrio, que os muros estavam derrubados, que as portas queimadas a fogo, que as pessoas viviam em aflição, olha a reação de um líder espiritual. O verso 4 diz, quando ouvi estas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Querido, um judeu tinha a obrigação de jejuar apenas no dia da expiação, mas ele continuou ali jejuando, chorando e orando. Neemias é um líder que se importa, que chora, que sofre. E agora eu pergunto, onde está a angústia dentro da igreja de Cristo? Nós não vemos mais as pessoas angustiadas, sofrendo por causa do pecado que carregam, por causa da luta interior que deveriam ter. Querido, você entende? Tudo que Satanás quer é tirar de dentro de você a luta espiritual, para que você pense que está tudo bem. E aí então as pessoas aceitam um cristianismo sem profundidade, sem entrega, sem a morte do eu, e elas vivem dentro da casa de oração, que agora virou uma casa de divertimento, com a influência do mundo dentro da igreja, e a igreja não consegue abençoar o mundo, não consegue transformar o mundo, porque nós não estamos transformados, talvez porque a gente não se importe com os outros, e a prova maior disso é que nós não estamos nos importando nem mesmo com a nossa salvação, trocando o céu
pelo nada dessa terra. Neemias, ele chorou. Quando ele ouviu, ele se assentou, ele parou o que ele estava fazendo e ele chorou. E ele começou a jejuar, ele começou a orar. E todo o capítulo 1, depois você leia, é a oração de Neemias ao Deus do céu, o único Deus verdadeiro. E aí então agora no capítulo 2, no verso 1, nós vamos encontrar agora Neemias falando com Artaxerxes para ver o que pode ser feito pela sua nação. Agora veja, a partir do verso 1, Neemias 2 diz assim: no mês de Nisan, ou seja, entre março e abril, perceba, desde que ele recebeu a notícia, entre novembro e dezembro, até que ele consegue achar uma oportunidade para poder falar com o rei, nós temos um espaço de 4 meses. Aquele que se importa também sabe esperar a hora certa de realizar as coisas, de fazer a coisa, porque não adianta fazer a coisa certa no tempo errado, mas quem tem a unção de Deus, quem tem a comunhão com Deus vai saber a hora certa, o tempo certo e o jeito certo. E nós vamos perceber isso aqui. No mês de Nisan, no 20º ano do rei Artaxerxes, quando lhe trouxeram o vinho e eu tomei e o dei ao rei, nunca antes estivera triste na presença dele. Olha só o testemunho. Um dos frutos, ou um aspecto do fruto do Espírito de Gálatas 5, 22, 23, é a alegria. E aqui diz que ele nunca estivera triste diante do rei. Porque uma das compreensões dos serviçais dos reis era não provocar nenhum tipo de entretecimento ao coração do rei. Isso poderia lhe custar a vida. Mas nós sabemos que Neemias era alegre e era feliz porque tinha Cristo, não apenas por uma questão formal. Ele nunca havia demonstrado qualquer tipo de tristeza ou de angústia. No entanto, nesse dia, olha só o verso 2, né? Nunca antes estive assim, verso 1, triste na presença dele. Agora o verso 2. Assim o rei me perguntou: por que está triste o teu rosto se não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração? E aí então ele diz: temi sobremaneira. Por quê? Por causa desse conceito, ninguém pode entristecer o rei. Mas disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, assolada e tendo sido consumida as suas portas pelo fogo? Disse-me o rei: o que me pedes agora? Então orei ao Deus do céu. Veja, Deus do céu. E respondi ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo achou favor em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a reedifique. Querido, veja o que está acontecendo aqui. Ele está entristecido, 4 meses já se passaram. Esses 4 meses eu imagino Neemias assim: Senhor, me dá a oportunidade de falar com o rei. Senhor, abra as portas. Eu não sei exatamente o que falar, mas põe as palavras na minha boca. E de repente, Neemias está lá provando o vinho do rei para saber se ele poderia tomar. Então acontece uma coisa: por que você está triste? Você não está doente? E então, veja como começa a acontecer. Ele diz assim: olha, a casa dos meus pais. O rei não iria se importar com uma cidade. Ele construía e destruía cidades o tempo inteiro. Mas ele, até por causa da religião dele, da vida pagã dele, ele se importava muito com os mortos. Por isso, olha a sabedoria de Neemias. Ele vai pelo caminho certo, com a unção do Espírito Santo, com a iluminação do Espírito Santo. Olha, o sepulcro dos meus pais. Ele falou assim: ok, lá está tudo destruído, é uma desonra a memória dos meus pais, dos meus ancestrais. Ele falou assim: ok, o que você quer que eu faça? E aí você percebeu que a Bíblia diz que ele orou. Sabe aquela oração relâmpago? Aquela oração instantânea que você tem 3 segundos para orar: Senhor, fica comigo. Ele fez essa oração e Deus o atendeu. Não por causa da oração relâmpago, mas talvez por causa dos 4 meses que ele estava jejuando, que ele estava orando, que ele estava chorando, clamando a Deus. Existem momentos onde nós temos que chorar e orar. E há momentos que nós temos que esperar e orar. Ele esperou a hora certa, o jeito certo. E aí você conhece a história, há um decreto onde ele, Artaxerxes, coloca Neemias como governador da província
lá dos judeus, lá de Judá. Você consegue imaginar o tamanho da bênção? E esses 2 meses de viagem, aí então agora o rei destaca militares para poderem acompanhá-lo. Esdras, que era um sacerdote, pede que ninguém o acompanhe, ele tem fé em Deus. Neemias também tinha, mas como ele estava indo como numa ação governamental, oficial, ele tinha que aceitar as oportunidades e as ordens do rei. Então ele vem. E quando ele chega, querido, ele vê tanta dor, tanta tristeza, porque havia povos inimigos ao redor, sempre ameaçando destruir o templo que tinha sido reconstruído. Não havia muros, os muros estavam em ruínas, a cidade era frágil e por ser frágil não havia investimento ali. Não havendo investimento, havia fome, havia roubo, latrocínio. A cidade de Jerusalém estava muito longe daquilo que um dia fora. Mas daí sabe o que nós encontramos? Um indivíduo que soube se importar, que soube esperar e que soube agir. Se você tem aí a sua Bíblia, continue comigo, só que agora no capítulo 4, no verso 9. Olha só o que diz Neemias 4, verso 9. Porém, nós oramos ao nosso Deus e por causa dessa ameaça, essa era uma ameaça de Sambalate, que queria destruir e ameaçava o tempo inteiro destruir o templo. Ele diz, nós oramos ao nosso Deus e por causa dessa ameaça pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Agora o verso 16. Daquele dia em diante, metade dos meus homens trabalhava na obra de reconstrução, enquanto a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. Os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Olha a estratégia de um homem de Deus. Querido, veja a diferença entre confiança e presunção. Ora, não fora Deus quem havia guiado Neemias para falar com Artaxerxes na hora certa, no momento certo, do jeito certo. Não era vontade de Deus que Jerusalém fosse reconstruída na sua integridade. Ele poderia simplesmente dizer assim, não, está tudo certo, podem ficar tranquilos, ninguém precisa montar guarda porque Deus tem milhões de anjos. Ele pode mandar aqui milhares e milhares de anjos, a gente está seguro. Mas veja como Deus sempre age, o esforço humano unido ao seu poder. Isso sempre ocorre na Bíblia e você vê aqui metade dos trabalhadores ali lutando para poder levantar todo o muro e a outra metade com arma em punho. Querido, eles estavam prontos para a guerra. E agora eu pergunto, nós estamos prontos para a guerra? Nós queremos lutar? Ou nós simplesmente dizemos assim, não, o Senhor é por nós, quem será contra nós, então Deus é que vai guiar. Querido, Deus quer usar você na guerra entre o bem e o mal. Ele quer que você influencie positivamente o mundo. Agora entenda, eu e você precisamos reconstruir as muralhas para proteger a nossa família, para proteger o nosso coração. Nós precisamos reconstruir nossas igrejas. Nós precisamos jogar fora tudo aquilo que o mundo tentou colocar para dentro. Nós precisamos de uma reforma na música nas nossas igrejas, porque nós não podemos colocar os ritmos do mundo com uma letra de Jesus e falar que isso é música sacra, que isso é música de adoração. Nós precisamos de uma reformulação, de uma reforma para entendermos o que de fato é unção. Porque tem unção do leão, unção do cachorro, transformando pessoas em animais. Isso não tem base bíblica nenhuma. Unção do riso, a Bíblia tem sido deixada de lado. Nós precisamos de uma reforma. Tudo aquilo que Esdras e Neemias fizeram por Jerusalém, eu e você precisamos fazer pela nossa igreja, pela nossa família e pela nossa vida. É igreja, família e coração. Agora, às vezes é preciso destruir para reconstruir. Não é assim? A gente precisa quebrar algumas coisas para recomeçar. E foi isso que Jesus mostrou para Jeremias com a história do oleiro. Se você tem aí a sua Bíblia, pode abri-la em Jeremias. Jeremias no capítulo 18, versos 1 a 6. Você conhece bem a história do oleiro. E vejam aqui o que acontece a partir do verso 1.
a palavra do Senhor que veio a Jeremias: levanta-te, Deus falando a Jeremias, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Lá na casa do oleiro. Desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Mas o vaso que ele fazia de barro, ele estava fazendo um vaso, se quebrou na sua mão, pelo que o oleiro tornou a fazer dele outro vaso, conforme bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não posso fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Querido, para que a igreja de Cristo possa influenciar o mundo, eu acho que a gente vai ter que se submeter ao oleiro e permitir que o vaso se quebre, para que o oleiro refaça como ele achar devido. Como ele achar devido. As nossas igrejas não estão cumprindo o papel profético delas, de abençoar o mundo, de transformar o mundo. Pelo contrário, nessa guerra de influências, enquanto o mundo influencia, enquanto a igreja influencia o mundo entra dentro da igreja, nessa guerra parece que nessa queda de braço nós estamos perdendo. Agora, se nós nos humilharmos diante do Senhor, se os líderes como Neemias se levantarem, se forem fiéis à Bíblia, se forem fiéis à verdade, se essas pessoas estiverem dispostas a ter um quebrantamento de espírito, passarem por uma reforma litúrgica nas igrejas, uma reforma de coração, um reavivamento sincero e genuíno, sem nenhum tipo de presunção, se nós voltarmos ao Evangelho, se nós nos despertarmos para as verdades da palavra do Senhor, se voltarmos a passar tempo com as Sagradas Escrituras, Deus irá fazer uma reforma na nossa vida e nós teremos então uma reforma na Igreja de Cristo. Querido, eu e você temos a responsabilidade na nossa geração de transformarmos o mundo, nem que seja uma vida de cada vez, mas esse é o nosso papel. Não é hora de começarmos a reconstruir aquilo que Satanás destruiu. É hora de começarmos a reerguer as muralhas. Talvez a gente tenha que estar com a argamassa em uma mão e com uma espada na outra. Atentos, vigilantes, trabalhando pelo Senhor, mas atentos, porque é um inimigo tentando destruir o templo, tentando destruir Jerusalém, que é a sua igreja, é a minha igreja, é o seu coração, é o meu coração. Mas se formos como Neemias, então, querido, entenda, em 2 meses, as muralhas foram reerguidas em 2 meses. Deus consegue fazer tudo em tempo recorde, porque Ele nos ama e quer o nosso melhor. Eu sei que dentro do seu coração, querido, às vezes existem sentimentos de que você é só um menino. Eu também sou, apenas um menino. E por trás da nossa armadura, só existe esse menino. Nós estamos lutando, mas o meu coração tem medo e o seu também. Mas esse é o momento, querido. Se nos colocarmos nas mãos de Deus, Ele nos usará mesmo como meninos.
mas ao vencer eu também posso me ferir. Falam por aí que a minha força é demais, sem ver que no meu peito eu escondo meu pesar. Saibam, pois, que ao cair eu oro ao meu Deus. Saibam que Ele é quem me levanta se estou só. Espada em punho estou a chorar, pois dentro da armadura só um menino há. Destemido busco encontrar a paz, pois de Jesus a armadura é voraz. Dizem por aí que a mim ninguém vai derrotar, sem ver meus inimigos que me tentam sem parar. Saibam, pois, que ao cair eu oro ao meu Deus. Saibam que Ele é quem me levanta se estou só. Espada em punho estou a chorar, pois dentro da armadura só um menino há. Saibam, pois, que ao cair eu oro ao meu Deus. Saibam que Ele é quem me levanta se estou só. Espada em punho eu estou a chorar, pois dentro da armadura, dentro da armadura, sim, dentro da armadura só um menino há. Só um menino dentro da armadura só um menino Dentro da armadura é só um menino. Mas Davi também era só um menino. Josias também era só um menino. E eles foram mais do que vencedores em Cristo Jesus. Quando nós estamos com Deus, nós formamos a maioria. Querido, que Deus nos abençoe para que possamos reedificar os muros do nosso coração, da nossa família e das nossas igrejas. Que mais Neemias modernos se levantem e que possamos ter a certeza de que em pouco tempo tudo haverá de acontecer. As reformas, o reavivamento e a igreja, por fim, terá a influência que precisa ter no mundo. Se puder, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar. Querido Pai, nós te agradecemos porque temos a certeza de que o Senhor
está ao nosso lado. Há muitas pessoas sinceras em todas as denominações religiosas. Por favor, Senhor, que esses teus filhos sinceros sejam orientados pelo teu Santo Espírito e que possamos, ó Deus, levantar os muros da verdade e que possamos, ó Deus, influenciar corretamente o mundo para trazer seus filhos que estão enganados pelo pecado. Entregamos nossa vida em tuas mãos em nome de Jesus. Amém. E lembre-se, querido, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.